Mas nós vamos falar sobre essa questão do ame-se, né? Uma coisa tão importante que a gente não entende muitas vezes, né? Tem dois pêndulos, né, em relação a isso que a gente pode conversar, começando agora falando sobre a questão de amar-se. Tem duas coisas. Tem a questão do pêndulo, né, são os dois extremos. Primeiro, alguém pode se amar, não se amar, e o não se amar pode ser aquela questão da a baixa estima, baixa estima. A pessoa não se valoriza, ela não se conhece, ela não se reconhece, então tem esse pêndulo, tem esse lado. Mas tem o outro lado, né, que é o complicado, que é as pessoas olharem para fora, olharem para os outros, o que os outros falam, o que os outros acham. Então é um pêndulo, por isso que eu abro essa fala, essa palestra, falando sobre o autoafeto e depois os desafetos. Porque o autoafeto tem a ver com o que eu acho de mim, com o que eu penso de mim, o que eu vejo em mim, o que eu olho, o que eu vejo quando eu me olho. Então, é muito dentro, não tem nada a ver com ninguém, sou eu e eu mesmo. Só que os desafetos, quando eu começo falando sobre desafetos, eu não pus isso na tela, porque depois eu fiquei pensando, porque é um assunto que a gente vai pensando e é um assunto vasto. Então, eu fiquei pensando também nessa questão do autoafeto, como eu me vejo, como que eu me encontro enquanto eu mesmo. E depois, a questão do desafeto. Aí o desafeto não é comigo mesmo, sou eu para dentro, mas sou eu para fora. O que os outros pensam, o que os outros acham. Então, isso é muito complicado, porque essas coisas, elas balanceiam muito a vida de pessoas e, às vezes, estragam a vida de pessoas. Tanto o que ela pensa dela própria, que não é uma coisa boa, às vezes, como o que ela pensa que os outros pensam. Então, isso também atrapalha a vida da pessoa. E o texto que nós iniciamos essa reunião, e que é a base, é exatamente o texto de Mateus, quando a gente olha lá Mateus 22, que fala, este é o segundo mandamento. Esse mandamento é igual ao primeiro. O primeiro é amar a Deus, né, acima de todas as coisas e tal. E o segundo é tão importante quanto o primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando a gente olha para esse texto, né, de Mateus, que a gente já pôs na lousa, olha eu na lousa. Ô, meu pai, estou na escola agora, Jesus. Que deveria estar ali na tela. 1, 2, 3. Não foi ainda. 1, 2, 3. Pum. A Ângela está bem prestando atenção em mim hoje, olha que delícia. Isso foi bom, né? Uma parte boa, estou gostando. Mas, enfim, esse texto que nós estamos falando tem a ver com essa questão da plenitude em amar-se, né? Quando a gente pensa assim, ama seu próximo como a si mesmo, esse chamado ao amor, esse chamado ele é pleno, completo, irrestrito e ilimitado. O que significa isso, né? Vamos traçar em miúdos o que significa essas palavras. Quando eu falo que ame o seu próximo como a si mesmo, é o Senhor falando, pode pôr outra tela, por favor, Ângela? É o Senhor falando exatamente para nós. Nós temos que nos amar como a gente ama o próximo. Quando eu falo que é um chamado amor, é um chamado pleno. Por quê? Porque eu tenho que me amar como eu sou, pronto, acabou. Independente das minhas dificuldades. Por quê? Porque todo mundo tem. Quem é esse que não tem uma dificuldade, ou física, ou emocional, ou de habilidades e capacidades? Ninguém pode tudo, ninguém sabe tudo. Nós sempre precisamos de alguém para alguma coisa. Você desenvolve todas as ciências na Terra? Não. Você pode ter habilidade, tem pessoas que são muito mais habilidosas para um monte de coisa, mas não é isso que vai modificar. Nós precisamos entender assim, Deus, nesse texto bíblico, está dizendo assim, é um chamado que eu faço ao amor próprio, um amor que seja pleno. O que é pleno? Completo, né? O que é completo? É irrestrito, não tem nada que possa impedir que eu me ame. Então, é o amor que Deus está dizendo, olha, ame o próximo como você deve se amar. Então, quando eu falo ilimitado, por quê? Porque eu não posso, de jeito nenhum, a pessoa já mostra alguma situação de patologia ou doença emocional, quando ela ama muito alguém e não se ama. Ou seja, ela rasteja atrás de alguém, ela depende de alguém, ela olha para alguém, ela imita alguém. Hoje a gente vê isso demais, né? Hoje nós vemos a sociedade adoecida. E hoje não é, se a gente falasse que era só mulheres, não, os homens também estão adoecendo nessa área afetiva, emocional. Por quê? Porque antes as mulheres era aquela história de a mulher ficar olhando para a outra, imitar a outra, fazer tudo que a outra faz e tal. Às vezes a gente olha como referência, nenhum problema, né? Eu olho para a Sônia, sempre chiquetosa, sempre maravilhosa. Se eu achar alguma coisa que eu vou querer fazer igual a ela, eu vou fazer e pronto. E daí?
Entende? Isso é uma coisa saudável. Agora tem pessoas que olham para a outra, e vocês já sabem disso, né? A internet está recheada dessas notícias absurdas, de pessoas que mudam o olho, mudam o cabelo, muda a cara, faz cirurgia, faz não sei o que lá, para mudar, para parecer o outro. Pelo amor de Deus. Tanto é que a gente sabe essa história que isso é bem estudado mesmo por pessoas da área da saúde, um monte de gente que a gente sabe que se transformou para ser uma boneca, parecer boneca. Pensa, a gente é humano e faz de tudo para parecer um produto de um ser humano que criou, né, um objeto. E a pessoa quer parecer um objeto. Então, tudo isso são as facetas das doenças emocionais, né, e que são perigosas, e a gente tem que olhar para a gente. Não, eu posso me amar, quando eu falo assim, que é irrestrito e que é alguma coisa intensa, não é no sentido do exagero, mas é no sentido de amor equilibrado de si próprio. Nós precisamos ter esse amor equilibrado e não muito acima e nem para baixo. Porque quando a gente pensa, né, que a gente precisa conhecer-se, saber quem realmente nós somos individualmente, nem é para cima, nem é para baixo. Né? O que eu penso? Quando eu me conheço, é algo que eu vou olhar para mim e eu sei que das minhas... Quem mais sabe das nossas mazelas? Né? Quem é que mais sabe? Somos nós mesmos. É lógico que quem convive com a gente, né, na convivência, vai descobrindo, vai entendendo. Mas nessa próxima tela que eu quero conversar com vocês, é exatamente sobre isso, para vocês meditarem. Vocês se conhecem, nós precisamos parar um pouquinho. Alguém vai falar assim, nossa, mas isso é de boa, é tranquilo. Mas vamos meditar um pouquinho. Medite um pouquinho, sem falar com ninguém, mas pensa um pouquinho. Você sabe realmente quem você é individualmente? Sabe a estrutura que Deus criou para você estar aqui, para você ser o ser humano que você é? Qual foi o pai e a mãe? O que o Senhor tirou de um? O que o Senhor tirou do outro? Da família, né, dos ancestrais? Cada partícula, né, da personalidade, porque alguém fala assim, o olho, que nem vou usar o exemplo, porque está mais falado na família esses dias. Mas todo mundo, e a família, minha família é família espiritual. Todo mundo que olha para o Levi, todo mundo fala que é a cara de quem? Nossa! A Thalita dizendo que é a cara dela. Bom, de certa forma, exatamente. Mas todo mundo diz que é a cara do pastor, né? Nossa, olha, o Levi é a cara do Joel. Pois é. Exatamente assim, nós observamos muito a questão da maneira como a pessoa, às vezes, anda, fala, a gente olha os traços, né? Mas essa questão, lá dentro, Deus também é que deu para a gente. Nós temos não sei o quê do avô, nós somos nós, né? Seres individualizadíssimos, não tem ninguém igual a gente, óbvio, mas a gente tem características que não é só o cabelo, não é só o olho, não é só a estatura, nós temos aquela coisa intrínseca de comportamentos, de personalidade que só nós temos. E quem deu foi Deus. Então, a pergunta essa é assim, para a gente, daqui para frente, trabalhar e conversar um pouco. Você, de fato, se conhece? Você, de fato, sabe quem você é? Dentro da sua família, alguns dizem assim, eu sou filho único. Outros dizem, ontem, não sei com quem eu estava, acho que no Gêmeos, alguém comentando que é de uma família de 7 irmãos. Então, imagina, 7 irmãos, nossa, dá para dizer que parece o pai, outro parece a mãe, outro mistura, outro parece o vô, porque é muita gente para misturar. Mas, independente de quantos filhos sejam, eu sei que minha mãe tinha 15 irmãos, ela era a primeira filha dos 15, ela era a 16. Mas eu quero falar 16ª, com licença. O ponto aqui do Marlon querendo me falar certo. Certo eu sei dizer, eu quero é complicar. Obrigada. Mas, cada pessoa com a sua característica, eu pergunto novamente. Você sabe quem você é? A estrutura de vida que você tem. Como nós temos a tendência, irmãos, como eu falei no início, ou aumentamos o que somos ou diminuímos o que somos. Então, nem mais, nem menos. E quando eu falo nem mais, nem menos, é assim, nem Narciso e nem mosquito a gente tem que ser. Tá certo? Quem é Narciso? Todo mundo já sabe dessa história, né? O grandão, que se achava bonitão, não sei das quantas. E o mosquito? Quem não participa dos cultos, não me escuta falando, não vai saber. Mas nós não podemos ser nem Narciso, nem mosquito. Vamos sair daqui pensando nisso, certo? Nem Narciso, nem mosquito. Quem é o mosquito, Paulinho? Ele está falando baixinho com vergonha, então vou falar aqui a plenos pulmões. É o mosquito do cocô do cavalo do bandido. O que é isso? É o menos do menos do menos do menos. Tem gente que vive assim.
vive fora do que Deus preparou, porque se sente o mínimo do mínimo do mínimo, mas também quem se sente o máximo do máximo do máximo também não está bom. Então, o importante nessas instâncias do que nós estamos falando, se nós realmente nos conhecemos e sabemos do nosso valor, nós não vamos nos preocupar, nem ser mais, nem ser menos, nem não vamos nos preocupar com o que os outros pensam da gente, que o que faz a gente do lado de fora se sentir mal e se sentir péssimo é o que o outro está dizendo de mim, o que o outro está falando de mim, o que o outro ouvir alguém dizer que falaram de você, não sei o que, não sei o quê. Deixa eu esperar outra tela. O que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, mas ok. Quando nós nos preocupamos com o que os outros falam de nós, é aí que a gente entra algumas pessoas, né? Não todos, mas algumas pessoas entram uma autodepreciação. Porque assim, alguém olhar para mim, usando o meu exemplo, no sentido de que eu mudei, né? Antes eu estava usando o cabelo esticado faz tanto tempo, tem 2 anos que eu estou usando o cabelo despenteado. Eu saio todo dia parecendo que eu estou despenteado, mas não quero nem saber, vou sair despenteada. Pode ser que eu escute alguém dizer assim, nossa, aquele cabelo... Eu sei os motivos, foi uma opção, gostei, estou usando um exemplo muito básico, mas ok, entendem? Ok. Mas isso, dependendo da situação de alguém que escuta algum comentário que não seja dos agradáveis, existem pessoas, escuta o que eu estou dizendo, existem pessoas, meus irmãos, que caem de depressão, caem na cama, que adoecem, que dão muito lucro para as farmácias, para a farmácia, para o farmacêutico, para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo, por causa que foi, Rosinha? Para o fabricante, exatamente por causa de uma frase que escutou. Então, eu coloquei, cada coisa que eu tenho falado, tem telas específicas para vocês olharem e pensarem. Não é só para ficar me escutando, mas quando você olhar a tela, pensa um pouquinho no que você está lendo. Ó. Não nos preocuparmos com o que as pessoas pensam ou falam de nós. Aí você vai dizer assim, peraí, mas nós como cristão, nós precisamos sim, nós estamos dando um testemunho, não é assim? A gente não tem que se preocupar com o que as pessoas falam em relação ao Evangelho? Sim e não. Por que sim e não? Eu vou explicar. Sim, porque eu estou, em qualquer lugar que eu vou na terra, tanto é que hoje eu saí do condomínio lá na Serra, aí eu fiz assim, ai meu Deus, não adianta falar. Estou saindo, aí um rapaz que trabalha lá, que cuida lá das árvores, a parte de fora lá, ele fez assim, a hora que eu passei eu vi, cumprimentei, tudo bom? Ele é o marido da moça que me dá uma força lá na faxina em casa, então ele me conhece. Aí a hora que eu fiz, oi, tudo bem? Ele, bem nos altos, ele encheu bem o pulmão, e disse, vocês já imaginam? Ah, exatamente. A Carmen nem me conhece, né, Carmen? Olha, ele falou assim, boa tarde, pastor. Eu fiz assim. Aí eu ando com a minha cara, né? Eu olhei lá para trás, falei, depois fiquei seguindo no carro, fiz assim, meu pai do céu. Falei, ai, Senhor. Falei, tem coisa que não adianta. Mas serve aqui para isso, para falar o que eu estou dizendo aqui. Para isso, a gente tem que se preocupar. Porque quando ele fala isso, se eu sou uma pessoa que eu não tenho um testemunho, qualquer coisa, imagina me chamando de... Olha, de cara as pessoas já vão falar de Deus. Porque se é uma mãe de santo, se é qualquer outra coisa, ninguém fala nada. Agora, pode estar errando, ninguém liga. Agora falou que é crente, não é? Então, ela me chamou de pastora, me chamou. O rapaz olhou, eu nunca pedi, né? Graças a Deus, aleluia, mas ele me chamou. Então, é uma coisa que eu tenho que me preocupar. É o sim que eu disse. Agora, o não. Por que não me preocupar com o que as pessoas pensam, nesse sentido que eu estou falando? Porque se eu estou andando, né, como cristão, nós estamos falando desse detalhe agora. Você é um cristão, você é uma mulher cristã, um homem cristão, nós somos cristãos, a gente está andando com Deus. Se alguém bate na porta lá, olha, lá sei lá onde você está, no seu trabalho, e fala assim, olha, eu vim aqui para cobrar porque está devendo, já não sei quanto tempo, não paga, não sei o que, não sei o que. Se você é uma pessoa honesta, direitinho, que paga suas contas, e quando atrasa alguma coisa, vai lá, avisa que está com dificuldade, qual é a preocupação que você tem que ter? Qual? Nenhuma. Então, por isso que eu disse, como cristão, a gente tem que entender que precisa sim se preocupar, e é o sim ou não, tem os dois lados.
Porque pelo motivo de que eu estou testemunhando, todo mundo olha para mim e vê Jesus. E tem que ver Jesus. E por outro lado, eu não tenho que me preocupar porque eu estou tentando viver minha vida certa. E se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe, me desculpe. Você pisou no meu pé. Opa, então desculpa. Então nós temos essa facilidade na questão de sermos cristãos. Mas quando eu digo em relação ao meu valor, quando eu me preocupo que alguém esteja falando, eu própria posso me depreciar. Cada um de nós podemos nos depreciar. Porque tem coisa que a gente faz muito bem. Todo mundo aqui sabe fazer bem alguma coisa. Hoje nós vamos ver os dotes culinários de algumas irmãs aí que cozinharam. E faz muito bem, melhor do que tantas pessoas. E eu não vou ter dificuldade nenhuma de dizer que faz melhor que eu. Nenhum problema. Comer e dizer assim, olha, melhor do que eu faço. Nenhum problema. Né? Agora tem outras situações que às vezes a gente não faz. Aquela pessoa que cozinha muito bem, aquele dia que não faz bem a comida. E aí alguém fala, vai se sentir mal. Entende? Nós sabemos que o nosso valor precisa ser equilibrado. O que eu penso de mim tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque quando Deus me fez de uma forma perfeita. Só que eu sou imperfeita. Por que eu sou imperfeita? Porque tem o pecado na história. Então eu estou todo dia tentando fazer o melhor. Você não está todo dia tentando fazer o melhor? Se não puder responder, não responda. Porque tem dia que a gente quer ser... Aliás, como cristãos, todos os dias a gente precisa ser melhor. Mas tem dia que a gente não consegue. Mas se a tentativa é essa, então está valendo, nós precisamos. O texto, é interessante pensar nesse texto que acho bem bacana, quando fala sobre não nos preocuparmos, o exemplo de Jesus aí é assim, fatal, importantíssimo. Vamos ver o texto. O texto agora que nós vamos ler de Marcos, diz assim, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? Ali era a filha desse homem que estava, para todos os fins, estava morta. Todo mundo achando que estava morta. Então ele diz, a criança não morreu, ela está apenas dormindo. Aí, esse é o detalhe. Pensa bem, olha aí. A multidão fez o quê? Riu de Jesus. Ele, Jesus, porém, fez todo mundo sair, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. Olha aí uma situação que poderia ser um impedimento de uma criança ressuscitar, do milagre de Jesus acontecer se Jesus ficasse amoadinho, chateadinho, magoadinho, com o povo rindo da cara dele. Está escrito aí na Bíblia, depois pega a sua Bíblia, que se quiser depois, como a gente colocou aí, está na Bíblia, quiser ler depois na sua tradução. A multidão, não foi 1, 2, 3, não foram um grupo que nem está aqui, foi uma multidão que estava envolvida e viu Jesus falando algo e eles riram. Pensa um pouquinho aí. Tem gente que ri da gente às vezes. Alguma coisa que a gente resolve fazer, alguém dá risada. Você fala uma coisa, a pessoa dá risada. Essa risada não é a brincadeira que eu fiz aqui que vocês riram. Não, é desdém. É diminuir. E nós precisamos olhar para Jesus e pensar o seguinte. Ele foi simplesmente zombado, ele foi diminuído, ele foi humilhado com a risada, com a zombaria. Mas o que foi que mudou Jesus nisso daí? Absolutamente nada. Então, é esse valor, é esse ame-se que nós estamos aqui puxando os nossos valores. Por quê? Porque Jesus era Jesus. Alguém pode falar, mas Jesus era Jesus. Pois aí, eu sou eu, você é você e pronto, acabou. E cada um tem o seu valor. Você tem o seu valor. Você tem a sua estima que precisa não se modificar em nada naquilo que você sabe fazer. Não é já natural quando a gente vai fazer uma entrevista ou falar com uma pessoa importante. A gente já começa a tremer. Não é verdade, gente? Você vai falar com um chefe no trabalho ou vai fazer entrevista. Tem pessoas que já treme. Vai falar na frente de um grupo de pessoas, estremece. O que é isso? Exatamente essa questão de nós não olharmos para nós e sabemos que a gente tem uma coisa para fazer, vai lá e faz e pronto, acabou. Por que isso mexe com muita gente? Por que mexe com a gente? Porque nós olhamos para fora. Por isso que essa pergunta está aí. Por isso que a pergunta não, por isso está essa frase aí, essa indagação. Não devemos, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Porque é assim, se você se der bem e fizer bem, pode ser que alguém pense que você é metido. Não é?
Aí tem o desdém porque você fez bem. Se você não fez bem, vai ter também a zombaria. Por quê? Porque vai rir de você porque você não fez bem. Então, dos dois lados, nós corremos o risco. Então, como é que eu vivo? É com o que os outros pensam? Não, é com o que eu sei que eu sou. E eu sei que eu falho e eu erro. Então, por isso que a gente precisa ter um amor por nós mesmos equilibrados. Todos nós temos que olhar para nós sabendo assim, eu gosto muito. Eu ouvi essa frase há muitos anos, eu uso muito. E hoje eu escuto gente usando também. Que eu gosto de usar muito. Mas eu ouvi o pastor Carlito Paz, olha, lembra até do nome dele, acho que não foi a Jaque, foi a Thalita, foi a Jaque que foi comigo para um seminário de adoração que eu fui participar na Igreja Batista lá longe, esqueci o nome, São José dos Campos. Fiquei 3 dias lá numa ministração, aprendendo algumas coisas, eu era ministro de louvor aqui antigamente, né? Então corri atrás disso e fui lá participar. E entre tantas coisas que eu escutei, eu gostei muito da frase que ele usou. Ele disse assim, que em outras áreas, enfim, mas ele disse assim, que nós temos que entender que em todo o tempo, no lugar que a gente está, trabalho, igreja, família, onde a gente estiver, nós nunca somos o primeiro da fila e nós nunca somos o último. Sempre tem alguém melhor que a gente, fazendo melhor que a gente na frente, mas também tem sempre alguém atrás que está aprendendo ainda, que não sabe o que a gente sabe. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo com isso, tendo esse amor equilibrado? Que eu vou errar, que eu vou falhar, porque eu não sei tudo e aquela pessoa que está na minha frente que sabe melhor que eu ainda não sei, ainda vou tropeçar para chegar nela. Mas eu já aprendi algumas coisas, depois dos meus tropeções, que quem está atrás de mim não aprendeu ainda. Então, com tudo, meu amor precisa ser equilibrado. Eu sou essa pessoa, você é essa pessoa. E o que nós somos tem uma expectativa de Deus que você seja o que Deus criou você para ser. Então, nem é o sucesso, nem o fracasso que pode nos afastar da nossa essência. Por quê? Porque nós estamos num processo. Se alguém pensar assim, estou num processo. Esquece a palavra processo, você fala assim, eu estou na fila. A hora que você quiser falar alguma coisa para ninguém entender, você fala assim, eu estou na fila. Você fez não sei o que errado, e vem o chefe esculhamba, fala, aqueles chefe bem educado, né? Aí você baixinho fala assim, tá bom, senhor, obrigado, eu estou na fila. Aguenta tudo, segura a onda. Por quê? Porque ele também está. Quem é que não está na fila? Todo mundo que já foi. Quem já foi não está na fila, mas nós estamos. Ou seja, estamos na fila, que fila? No processo. E às vezes, chato quando a gente acaba não fazendo as coisas direito em 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes. Óbvio que a gente se chateia. Mas aí tiramos lição em tudo. Ou eu aprendo que eu estou no processo, às vezes eu posso dar em vez de eu estar passando para frente, eu posso recuar. Eu posso estar, em vez de andar, eu estou dando um passo para trás. Mas isso não significa que eu saí da fila. O que eu quero dizer com isso? Deus continua com os olhos em cima de nós, tendo expectativa. Não adianta a gente pensar que a gente vai sair da fila. A gente só sai da fila quando a gente chegar, como diz por aí, né? Já disseram aqui na época da pandemia. Quando chegar a nossa senha, na hora de ir embora. Próximo. Ups! Ninguém aqui quer ser próximo, certo, gente? Nenhum de nós será o próximo aqui. Mas, enfim, nós estamos nesse processo, né? Não interessa a idade, não interessa a posição, não interessa nada. Não interessa que nós estamos dentro de uma situação que nosso Deus é o primeiro. Deus é o primeiro que quer ver você pegando tudo que você tem nas mãos que Ele te deu e fazendo acontecer. E aí, como a gente falando sobre isso, né, que não é sucesso nem fracasso, esse texto de Coríntios também, nós estamos falando da palavra de Deus, certo? Estamos falando de comportamento humano, de pessoas, as questões emocionais, afetivas, mas não estamos fora da palavra, nós estamos aqui embasando tudo na palavra. O texto de 1 Coríntios diz: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum aleluia, ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Diga aí amém. Então você leu: nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, aleluia, nenhuma mente dos mais inteligentes que estão aqui. Cadê os inteligentes? A cabeça maior. Não, deixa para lá. Deixa, eu ia fazer uma brincadeira, vou parar por aqui, né? Não dá tempo, vamos correr para comer, tudo bem.
Mas assim, ó, nem a mente mais ilustre nem imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que tremendo. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Saber que os segredos de Deus Ele revela para quem? Os pequenininhos, nós. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E é essa a coisa boa, é essa a grande bênção que nós temos. Porque Deus revela para nós. E é coisa linda. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. E eu diria que esse gratuitamente que esse texto está dizendo é assim: lá na eternidade o Senhor nos projetou. E tem outros textos que a gente não vai ficar lendo aqui, mas que fala sobre isso. Deus, Ele esconde as coisas poderosas, maravilhosas, gloriosas da cabeça, da inteligência dos poderosos. E os pequenininhos que somos nós, o Senhor vai e revela. Não tem esse negócio? Chega alguém, chega assim para a gente. Domingo estava na igreja, veio uma irmã. Olha, Léo, queria contar isso. O pastor viajou, né, tal dia, vocês viajaram, então o Senhor me mostrou isso. Daqui a pouco falou outra coisa. Olha, está acontecendo isso. Quem é o inteligente, cheio de faculdade, cheio de doutorado, cheio de diploma, que Deus mostrou? Não, pode ser tudo cheio dessas coisas. Se não for pequenino, Deus não vai mostrar. Então Deus mostra o escondido para nós. E olha só, com tudo isso, a gente ainda fica às vezes preocupado em que alguém riu da nossa cara. A gente deixa de fazer uma obra que é maravilhosa porque alguém veio e tentou puxar o tapete? Não. Então, são essas coisas que nós devemos estar atentos. Então, Deus, Ele tem a porção para cada um de nós. Você tem uma porção que não é de ninguém, é sua. Se você não usar, pode aparecer outra pessoa que Deus vai usar de outra forma, não do seu jeito, porque o seu jeito foi Deus que deu. Amém? Se tiver alguém dormindo aí do lado, é bom você falar assim: ó, esse jeito que você tem, foi Deus que deu. Valorize isso. Fala isso para as pessoas. Vai, Niki, tem alguém dormindo, tá bom? Deus tem essa porção para você. Aleluia. Como é que nós podemos vencer? Falando agora, né, entrando no segundo ponto dessa ministração, e para a gente já encerrar. Como que a gente pode vencer traumas emocionais? O que eu quero chamar aqui, falando de traumas emocionais, é exatamente essas coisas que mexem com a gente, que traumatizam. Como eu falei agora há pouco, tem pessoas que porque escutou alguma coisa, a pessoa não é mais a mesma. A pessoa se descaracteriza. Ela cai numa cama doente. Quando não, o pior de tudo, que a gente não vai falar sobre isso, lógico, mas são crianças. As crianças estão ouvindo palavras e as palavras fazem diferença. Provérbios fala que tem palavras que corroem como câncer. Então, nós precisamos estar atentos que tem coisas que nos adoecem de verdade. Mas como não passar por isso? Então, pensando sobre essas questões dos traumas, o texto de 1 Pedro 3,7, acho que não tem aí. Algumas pessoas, volta lá um pouquinho só, por favor. Algumas pessoas, né, algumas coisas faz as pessoas serem aprisionadas, né? Porque no trato emocional nós somos frágeis. Então, o texto de 1 Pedro 3,7 está falando aí sobre a mulher que é o vaso mais frágil. Então, quando você olha lá o texto, né? Da mesma forma, vocês, maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com elas, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. O que eu quero tirar daqui, é lógico que a gente poderia aproveitar aqui, malhar os homens, mas não é o momento. Aproveitar que tem marido, hein, Diana? Aproveitar e falar? Não, deixa para lá. Não é esse o objetivo de jeito nenhum, claro que não. Mas o que eu quero trazer aqui, destacar, é que o texto está dizendo que as mulheres são vasos. Vocês leram? Vamos lá, mulherada. O vaso o quê que diz lá? É o vaso o quê? O vaso o quê? Ah, é só frágil que está escrito? Hã? Nós somos os vasos frágeis, tanto quanto os homens, mas nós somos um pouquinho mais frágeis. O texto diz exatamente isso.
Os homens têm que respeitar, cuidar, ser compreensivo, porque a mulher ela é mais frágil do que eles. Somos frágeis iguais, no sentido de humanidade. Mas a mulher tem uma fragilidade maior. Mas por que a mulher é mais frágil do que o homem? Porque as mulheres, nas questões afetivas, nós somos aqueles que guardam mais. As mulheres são as que guardam mais. No caso, nós somos aquelas que, numa discussão, né? Uma coisa muito clássica do relacionamento familiar, casal. O marido e a mulher brigando, o homem fala o que bem quer, a mulher fala o que bem quer. A mulher vai sofrer, vai viver uma sofrência de tudo que ela escutou durante semanas, de repente. Ele escutou também um monte de coisa. Ele escutou, dali uma meia hora, um dia no máximo, ele nem lembra mais o que ela falou. Ah, porque homem não tem coração. Às vezes eu falava isso. Homem tem coração e não usa. Não, essa era a minha frase célebre. Mas a realidade é que os homens, para eles, está resolvido. Cada um falou tudo que precisava, um vomitou para lá, outro vomitou para cá, está resolvido, bora, acabou. A vida que segue. Para o homem é assim, geralmente. Estou generalizando. E para a mulher, não. As palavras vêm e ficam, e ferem. Para os homens até ferem, como eu falei, porque os homens têm coração e usam, óbvio. Mas eles não chegam a esse ponto. O homem não guarda como a mulher guarda. E isso é uma coisa inerente da mulher. Por quê? Porque nós somos sensíveis, muito mais do que os homens. Homem muito sensível, você já sabe, né? Não vou entrar aqui no detalhe, deixa para lá. Mas nós temos que olhar para esse lado e pensar que, como nós somos muito mais frágeis emocionalmente, nós temos que estar mais atentas e mais perto de Deus ainda. Mais atentas. Porque também, com tudo isso, nós somos aquelas que podem arrumar muito mais dificuldades no relacionamento, começando pelo relacionamento familiar, como qualquer outro relacionamento. Por quê? Pode ver, homem, quando tem briga, discussão, um não olha para o outro, pronto, deixa para lá e tá. Mulher, é assim também? Não, né? A mulher, quando uma não vai com a cara da outra, tem uma discussão, uma dificuldade, meu Deus do céu, Deus nos acuda. Aqui jamais isso acontece. De maneira alguma. Não é, Angelina? Aqui, olha, eu só estou vendo a auréola, inclusive na minha cabeça primeiro. As auréolas. Nós estamos todas aqui, ó. Mas a grande realidade, sem fazer a brincadeira, né, olhando de uma maneira séria, é que existe isso. Nós somos mais débeis, entendam, na questão emotiva. Nós sofremos mais. É aquela questão de sermos muito mais sensíveis ao ponto de o que escutamos guardarmos. E isso acontece com homem e com mulher, como eu falei, de uma forma diferenciada. O nosso cérebro, ele registra tudo que é importante. Tudo que um dia foi importante para você, ou coisa boa ou coisa ruim, eu e você guardamos. Tudo que marca a nossa vida, tanto para coisa boa como para coisa ruim. Não é verdade? Começa a lembrar aí de coisas quando você era criança. Você vai lembrar de coisa muito boa e vai lembrar de coisa muito ruim. O que é uma coisa básica é a mãe que tem que falar para a gente, é a tia. Sabe aquela história? Hoje já estamos, né? A maioria aqui muito já adulto, né? Adultos. Mas quando a gente é mais novo, quando tem adolescente, uma criança, um pré-adolescente, às vezes está lá, a família se reúne e aí começa. Ah, lembra aquele dia, não sei o que, a criança ou o adolescente ou o jovem fala, nossa, eu nem lembro. Quem vai lembrar? É o outro, é a mãe que lembrou, é o pai, é a avó, o vô. O outro nem lembrou. Por quê? Porque aquilo não foi marcante para ele. Agora, o que é marcante, ninguém conta para a gente lembra, não é assim? Por quê? Porque tanto coisa boa como coisa ruim. Então, o nosso cérebro, ele realmente ele tem aquilo de guardar, de assim, colocar 7 chaves. E isso é o que traz traumas e dificuldades para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Por quê? Porque mulheres passam por isso de uma maneira, como eu acabei de falar, bem complicada. Então, hoje nós vemos, no geral, falamos agora há pouco, mas o que hoje a gente vê no que diz respeito, por exemplo, à doença chamada depressão, o número de mulheres é muito maior do que de homens. Nós sabemos e entendemos que isso tem a ver com a questão emocional. No entanto, nós somos o quê? Crentes. Crente em Jesus. Nós acreditamos nessa Bíblia. Ah, então significa que por conta disso, nunca a depressão vai nos pegar, nós nunca vamos viver querendo não ver o outro dia, não querendo acordar, não querendo sair da cama. Não, a gente passa por isso. Por que a gente passa por isso? Porque somos humanos.
temos que ter um pouco o pé no freio. Não estou dizendo aqui que realmente, depressão, então é natural, é normal. Leonor diz que é natural e normal. Não, eu digo que é natural sim, porque nós somos naturais. Mas nós não somos só naturais. Nós somos mais alguma coisa. O que nós somos, irmãos? Ai, meu pai do céu, peraí. Será que a gente tem que começar a pregar o evangelho tudo de novo? Ou é fome? Peraí. Vamos lá, volta a fita. Vamos lá, não perguntei nada, começa de novo. Então, mas não perguntei ainda? Eu voltei a fita. Eu voltei a fita, calma, Carmen. Voltei, de novo. Nós somos, quando se olha a questão de doença, falando da depressão, é uma doença, uma coisa natural. E nós somos naturais, mas não somos só naturais, nós somos espirituais. Obrigada, Jesus. O que eu estou dizendo é que existe um equilíbrio dentro das nossas emoções. Já, diz muito bem falado, inclusive, Augusto Cury, quando ele fala sobre, em um dos livros dele que eu não vou lembrar agora, quando ele fala que ele trabalhou, e como psicólogo e psiquiatra, ele lidou com muitos pacientes e entre os pacientes ele destacou e observou que quando ele lidava com algum paciente que era ligado à vida espiritual, que tinha uma vida espiritual ativa, ligado a Deus, buscava Deus, ele sempre dizia isso, ele tem os registros, que o que ele vê com os pacientes dele que estão ligados a Deus, a mudança e a cura e a saída desses estados depressivos e outras coisas mais, é assim, é muito rápida. Que ele acaba percebendo, e foi aí que ele começou a se identificar muito com muita coisa interessante, que ele foi olhar e foi querer estudar Deus, e querer estudar Deus não, querer estudar Jesus e tudo mais, exatamente por conta do que ele estava começando a observar, que pessoas que não estão buscando a Deus, que vivem com a vida delas, fica lá, passa tempos e tempos e tempos e não melhora. E aquele que busca a Deus passa por uma situação, mas passa rápido. Então, eu estou aqui para dizer que nós, por mais sensíveis que sejamos como mulheres, no caso, mais do que os homens, mas a gente tendo essa presença de Deus, não desespere quando passa por uma situação ruim, por aquele momento que você está achando que as coisas não estão bem, e aí, infelizmente, acontece isso, A pessoa, quando ela está num estado emocional diferenciado, acometido de tristeza, seja lá os motivos que forem, que nós vamos entrar no caso aqui, mas as pessoas começam a ter um relacionamento, um autorrelacionamento de si próprio, a gente costuma chamar de um relacionamento embotado. O que é isso? Ela não, por mais que todo mundo esteja vendo o céu azul, as pessoas estão vendo o sol brilhando, essas pessoas nem enxergam esse sol, não veem. Por mais que o sol está lá queimando a pele dela, ela não enxerga isso. Existe um embotamento emocional. A pessoa começa a se sentir assim, como tanto faz, como tanto fez. E isso não é bom. Mas como cristãos, a gente tem o Espírito de Deus que está lá. Ele não apaga, a chama dele não apaga. Pode parecer que apagou porque as nuvens estão na frente, mas ele está lá e a gente recupera, e a gente se vê livre dessas coisas. Mas temos que pensar sobre isso, porque tem a questão, como eu falei aí, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas tem essas questões que nos faz entrar em depressão, para não nos amarmos, porque alguém falou alguma coisa. Tem a questão dos transtornos que a gente chama transtornos obsessivos ou compulsivos. O que seria isso? Repetições, manias. Tem pessoas que sentem tanta dor por alguma situação que sofre, que não vou entrar, nós vamos falar muito de uma maneira muito rasa, mas tem pessoas que, por não se amarem, por não se aceitar, por alguma coisa que aconteceu, que ela ouviu, como eu falei, ou de dentro para fora ou de fora para dentro, ela começa a achar isso tão difícil que aí ela começa a reproduzir comportamentos, manias. Pessoas que começam a fazer as mesmas coisas, como se precisando, ela própria precisando ser aprovada. O que, às vezes, alguém olha e acha que parece, a algum momento, parece até brincadeira. Mas uma pessoa que pega um interruptor na hora de sair de casa, ela pega e abre e toca lá e fica lá não sei quantas vezes. Isso acontece. Eu atendi pessoas assim na época da faculdade. Ela vai sair, ela pega o interruptor, ela faz um monte de vezes para ter certeza que ela apagou a luz, para depois sair. Aquele negócio de pegar e apertar sai no estacionamento, aperta o
a chave, né, para poder pôr o alarme. Aperta, daqui a pouco vai lá e de novo. Daqui a pouco está entrando no shopping e fala, não sei se eu fechei. Volta e de novo. A gente até, às vezes, até brinca, até dá risada. Uma vez ou outra, quem faz isso uma vez ou outra, não se preocupe. Você tem jeito, tá? Eu estou sentindo dizer que aqueles que fazem um pouquinho, de vez em quando, calma. A gente brinca, mas só quem passa por esses transtornos, essas dificuldades, é que vai entender a dificuldade que é ter a insegurança. Então, começa a ter movimentos repetitivos e aquilo é como se ela precisasse de uma aprovação dela própria. Então, as pessoas desenvolvem comportamentos que não são necessários. Mas se ela não fizer aquilo, ela não se sente como se estivesse o pé no chão. Sabe quando a pessoa parece que ela está fora, ela está voando? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, queridos, eu sei que provavelmente vocês já ouviram, são coisas que a gente às vezes repete, mas é muito importante pensar que esse sofrimento é tão terrível quanto alguém que está sofrendo com uma dor que tem que ir lá extirpar um órgão, tem lá que fazer uma cirurgia. Não é a pessoa que passa por essas coisas não é digna de pena, não é dó que tem que ter, mas é assim, é aquele sentimento mesmo de ser o que você sente, por exemplo, com uma pessoa que está passando por uma situação física. Você, né, tem aquele sentimento de cuidado, de orar, de pensar, perguntar se ela precisa de alguma coisa. Nós somos presentes na vida da pessoa, né? Quando a pessoa... Eu mesmo estou com a filha agora que fez a cirurgia. De vez em quando vem alguém. Léo, como é que tá? Ó, você precisa de mim, eu estou perto, não sei o quê. Nós fazemos isso, mas muitas vezes esse tipo de comportamento a gente não tem quando a gente descobre que tem alguém meio esquisito, né? Que a gente usa esse termo. Ah, aquela pessoa é estranha. Ah, aquela pessoa volta no mesmo assunto, fala a mesma coisa. Ah, não sei o quê. Tem algumas coisas que a gente começa a olhar e para nós, né, é muito simples chegar perto de alguém que fez uma cirurgia ou que está passando por uma dificuldade na saúde física e a gente chegar, cuidar, se preocupar. E quando é outra coisa, a gente já põe de lado, tipo assim. E não. É uma coisa que a gente não deve fazer, né? Eu estou falando sobre amar-se, mas agora a gente está falando de amar o próximo nesse sentido, porque esses transtornos, né, obsessivos, compulsivos, as fobias, tudo são coisas que são viciantes. As pessoas acabam vivendo isso e quando ela pensa que não, ela está num desenfreado lá. Ela começa a fazer a mesma coisa todo o tempo, e ela não consegue mais parar. Quando alguém olha para... alguém que tem um vício de cigarro, seja lá o que for, ali ela está acabando com a saúde dela, porque ela está ingerindo alguma coisa que não faz bem e tudo mais, e isso é pecado, né, contra o próprio corpo. Mas, quando a gente fala sobre isso, né, da questão da pessoa ter um comportamento, que ela começa a repetir comportamentos, e eu chamo de viciante, e isso não significa que é o que está fazendo mal para ela no sentido de um pecado, mas é ruim para ela própria. Porque, pensa, uma pessoa que não consegue... outros exemplos que eu lembrei agora, não fiquei tentando pensar em exemplos, porque não é o motivo, né? Não é para isso que a gente está aqui. Mas tem pessoas que não conseguem passar em um lugar, por exemplo, sair de casa ou entrar em alguma casa sem lavar as mãos. E tem que lavar 2, 3, 4, 7... Eu já conheci gente que tem que lavar 7, 8 vezes as mãos, porque senão acha que tem alguma sujeira na mão. Queridos, isso tem todo um relacionamento com essa falta do amor próprio. Tem todo um desfavorecimento de quando ela foi criança, de quando ela realmente não foi bem tratada, ouviu alguma coisa. E isso vai trazendo um acúmulo de falta de amor. Então, nós estamos aqui falando de nós nos amarmos, né? Mas vamos pensar enquanto também não deixa de ser importante e ser pertinente aqui, a gente olhar para quem às vezes a gente está... olhando lá onde estuda, na faculdade, né, Paulinho? Está lá no meio do bairro, está lá no meio de algum lugar que a gente olha a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali é estranha. Porque o óbvio para nós, o que é? Quando a gente tem relacionamentos, a gente quer estar perto de quem tem a mesma coisa que a gente, né? Tem a mesma conversa. Olha as torcidas organizadas. Quem é que vai por um futebol, por exemplo, né? Olha, está ali um corintiano e um São Paulino. Até piscou para mim, né, menino? Presta atenção. Olha lá, eu acho que esses daqui, se tiver o jogo dos dois, eu acho que o Leandro não vai sentar lá no estádio junto com os corintianos e Paulino vai sentar junto com São Paulo. De jeito nenhum.
Por quê? Porque ele vai lá, cada um com a sua camisa, igualzinho. Igual eu e o William, nós vamos, se tiver aqui, né, William? É de verde, esperança. Ó, lá vem eu falando de futebol, meu pai do céu. Isso que dá ser casada com alguém que gosta tanto de futebol. Toda vez acaba esse assunto. Mas, enfim, falando nisso, que tem a ver, mas o que a gente olha... Vamos olhar na igreja. A gente começa a ver alguns... nos relacionamentos. A gente olha... O pessoal que é da música, que canta, pode ver, quando você pensa que não está na igreja, quem está reunido? O pessoal que canta. A gente olha os diáconos, está reunido, falando de trabalho. Não estou falando que a gente não se mistura, né? A gente se mistura, conversa com outros. Mas as afinidades faz o quê? Nos puxa. Estou falando isso por quê? Porque aquele que tem uma dificuldade dessa, que tem alguma fobia, algum transtorno dessa maneira, ele acaba sendo alguém que os outros não estão querendo ficar muito perto. Começa a se afastar. E é numa hora dessa que a gente também precisa olhar, não nos amarmos, mas amar os outros também, né? Bom, vamos lá. Continuando para encerrar, já estou encerrando. Falando dessas coisas que nós citamos agora, essas coisas são as que nos limitam, né? Que nos dão limitação. Tanto de uma situação como outra. Porque, por exemplo, tem aquela pessoa que é extrovertida, que conversa, que é desinibida e tudo mais. Mas tem aquelas que não tem, de repente, às vezes, não tem uma fobia, não tem nada de comportamento compulsivo nem nada, mas ela tem na sua personalidade, né? Ela intrinsecamente é quieta, ela não consegue se relacionar. Porque, irmãos, tem pessoas que não têm nada desses problemas. Foi bom lembrar disso, não está aqui, mas foi bom lembrar. Tem pessoas que não têm nenhum desses problemas, mas sofre. Eu vou falar de coisas que eu não vivo, mas eu conheço, eu cuido de pessoas, né? Então, de pessoas que às vezes, sabe o que acontece? Ela tem dificuldade de chegar, de repente, em um ambiente de consultório de dentista, consultório médico, porque vai chegar lá e tem que conversar com a pessoa que está lá, né, atendendo, e depois senta, tem gente em volta e a pessoa vai querer começar um assunto. Alguém do lado vai começar o assunto e a pessoa não sabe conversar, ela treme, ela estremece. Então, tudo isso são sofrimentos, são coisas que limitam a gente. Então, quem está aqui que de repente passa por essa situação, não tendo nada das questões patológicas, mas que às vezes não consegue se relacionar, tem dificuldade de expressar alguma coisa, de conversar, de falar com alguém, de falar com quem é estranho. Gente, me permita, a coisa mais maravilhosa da terra para mim é falar com estranho. Adoro. Não tenho problema nenhum. Não, é muito para mim. E eu estou falando de mim, da minha personalidade. Fui hoje comprar os ovos, né? Para nossa comida daqui a pouco. E eu fui no mercado que eu não costumo ir, no mercado bem pequenininho, para ser rápido, né, para não precisar pegar um mercado grandão e tudo mais. E eu estou, né, um pouco travadinho da coluna. E eu fui pegar as 2 bandejas de ovo, não consegui. Eu fiz, meu Deus, me ajuda, e agora? Imagina, olha, que ser humano, onde a gente chega, né? Mas tudo bem. Aí eu fui pegar com aquela dor e tudo mais. Aí eu já cheguei no caixa, já pedi. Falei, posso pegar esse carrinho e tudo mais? Ai, o que a senhora tem? Porque eu fiz uma cara, eu estava passando com aquela dor. Aí já falei com o cara, já falei com a outra moça, já falei com 3 pessoas de uma vez, assim, fui falando com todo mundo. E eu saí pensando nisso, falei, meu Deus, pensa uma pessoa entrar aqui, como eu, com essa dor, e não via, porque é mercado diferente, né, pequeno, você não sabe onde estão as coisas para perguntar, ia sofrer, né, Carmen? Ia sair sofrendo com o negócio na mão, com peso, não ia falar nada com ninguém, ia sofrer. Eu sofri nada, eu falei com todo mundo que eu pude. Quem apareceu na minha frente para me ajudar, eu pedi ajuda. O menino se ofereceu até para ir no carro levar 2 bandejas de ovo para mim, do jeito que eu estava, para você ver como eu falei. Mas pensa o sofrimento de alguém que chega no lugar desse e não consegue. Então, quem passa por isso, não sei por que estou pensando nisso agora e estou falando, mas Deus sabe. Não imagine que isso é uma doença. Isso é apenas característica humana e cada um do seu jeito. Cada um da sua maneira. Mas, quando isso se torna um sofrimento que incomoda, aí sim pode pedir ajuda. É importante pedir ajuda. Sabe por quê? Porque tudo dá para a gente soltar, dá para a gente exercitar. Né? Tá aqui, eu sei que tem minha querida aqui bem de frente para mim, uma psicóloga também, que está fazendo suas poses, etc, etc. Né, minha querida Mar? E ela sabe muito bem disso. A gente pode desenvolver o que a gente não tem, né? A gente não, quem é que aprendeu, no caso, andar de bicicleta? Pegou a bicicleta e sai andando? Não, né? Tomou os tombos primeiro. E carro, então? Meu pai do céu.
Quem dirige hoje nunca bateu, né? Nunca deixou o carro morrer. E na subida, que aqui manda aqui, tudo é subida. Eu aprendi a dirigir aqui. Minha gente, que loucura. Tudo é subida. Então, quando você para no semáforo, não para, não para. Quando você vê que tá vermelho, ai, Jesus. Eu suava, chegava em casa suada, morrendo, porque todos os semáforos paravam. Então, o carro morreu não sei quantas vezes. Então, é assim também. Isso é o que eu estou dizendo aqui é treinar, se preparar para alguma coisa. Então, quem tem dificuldade pode treinar. E tem gente que ajuda nisso, né? Depois pode procurar a gente, pode procurar a minha querida Mari, né, Mari? Pode me procurar que a gente coopera com isso, porque existem mecanismos para a gente deixar, às vezes, algumas coisas que a gente tem, que a gente acha que isso não é um limitante que estraga a sua vida, atrapalha a sua vida no sentido de doença. Não é doença, mas dentro da personalidade pode-se dar uma forcinha. Tá bom? Isso é apenas um parênteses no meio de tudo isso que nós falamos. Mas, enfim, falando de situações, né, que são limitantes para nós, o que a gente precisa é estar focados em como as pessoas tratam e mostram o que elas estão emocionalmente. Vou traçando em miúdos assim, ó. Quando você conhece uma pessoa e você vê que ela tem um comportamento, geralmente, toda vez, do mesmo jeito, que para você é diferente, o que a gente precisa ver é assim, eu estou sendo diferente ou a pessoa está sendo diferente? Porque nós mesmos, às vezes, não sabemos lidar com as pessoas e tudo é diferente para a gente. Todo mundo está errado, todo mundo... E isso a gente também tem que tomar cuidado, né? Quando a gente se ama, não acima nem abaixo, mas no limite, nós vamos ter uma compreensão que às vezes nós estamos certos e às vezes é a outra pessoa que está certa. Nós não vamos focar na gente, nós vamos focar na pessoa. Nós vamos focar na situação. Entende o que eu estou falando? É muito importante a gente olhar que tem situações na nossa realidade que deixam a gente, como eu citei agora esse exemplo de gente muito, muito quieta, né, muito calada, que é limitante para ela. Mas muitas vezes nós temos que sair do lugar onde a gente está. Quando a gente se ama e ama o próximo como a nós mesmos, nós conseguimos sair da situação assim, ó, dá um passo para trás, você olha você e você olha o outro. Então, você vê o que você está fazendo e você vê o que o outro está fazendo. E isso coopera com você e com a pessoa que está em volta. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade. Nós somos irmãos em Cristo. É diferente de ser apenas tá no trabalho. Às vezes a gente está no trabalho, não é assim, cada um na sua. Eu lembro quando, num trabalho secular, que faz muitos anos, né, que eu, sem ser cristã, mas na faculdade, por exemplo, eu me lembro que era assim, cada um na sua... Todo mundo elogiava todo mundo. Alguém vinha aqui falando que acabou o casamento, outro, isso aí, vai ser feliz. Outro que tinha feito não sei o quê, vai ser feliz. Tá colando na prova, vai ser feliz. Todo mundo com uma amizade falsa. Não é assim lá fora? Ou eu estou falando uma coisa errada? Lá fora as pessoas não estão preocupadas com o outro. Estão preocupadas em ser amigo, né? Entre aspas. Entre nós, como cristãos, nós precisamos ser verdadeiros. E nessa hora de ser verdadeiro, quando a gente está falando no trato de amor, a gente tem dificuldade. Porque tem hora que a gente tem que mostrar que ama, que se ama, mas tem horas que a gente tem que mostrar nossas debilidades e reconhecer. E vice-versa, reconhecer o outro que está errado e reconhecer a gente também. Essas coisas que são limitantes para nós, eu tenho que dizer, irmãos, eu tenho essa dificuldade. E isso, sabe o que eu posso dizer para vocês? Quando a gente reconhece nosso erro, nossa dificuldade, nossa limitação, isto é libertador. É libertador. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei agora há pouco, quando eu fui comprar os ovos. Em outras épocas, até parece eu mais nova, Marlon, que eu ia dizer que eu não estava conseguindo pegar aquelas 2 bandejas de ovo. Eu ia suportar a dor e eu abaixo não consigo levantar direito. Estou parecendo uma velhinha mesmo. Não, estou parecendo eu, né? Claro, a idade que eu tenho. E estava embaixo. A hora que eu fui pegar, eu fiz assim. Imagina, eu ia olhar as pessoas em volta? Até parece... Eu ia morrer de dor, ia sair andando. Foi tão tremendo eu pegar e falar, preciso de ajuda. Eu não falei socorro nem nada, que não é necessário. Mas eu cheguei e falei, olha, eu estou travada, minha coluna, não estou aguentando. Eu não fiquei diminuída, Elaine. Eu não passei vergonha. Simplesmente eu vi 3 pessoas em volta correndo para me ajudar. É isso que a gente precisa. O amar a si mesmo é eu estar vendo a minha própria limitação. Amém, queridos? Amém.
E o que nós devemos pensar de nós mesmos ou mesmas? Esse estudo, quando eu ministrei, foi para mulheres, em um café que eu fiz, que eu ministrei em, acho que 2021, se não me engano, no meio da pandemia, fui convidada quando estava terminando, e foi só para mulheres. Aí, quando foi hoje, eu fiquei pensando que eu ia falar com homens e mulheres, e eu tinha feito a tela pensando assim, o que pensamos de nós mesmos, mas acho que não sei o que deu, que nos salvou, mas eu coloquei de nós mesmos, porque tem horas que os homens, falando hoje especialmente dos homens, existe uma necessidade hoje, numa sociedade machista, dos homens não reconhecerem também falhas e dificuldades. E a gente está aqui hoje falando sobre nós, enquanto falamos de amor próprio, para pensar que os poucos irmãos que estão aqui, mas que tem, e os que de repente vão assistir, que o homem também, quando reconhece seus próprios erros e dificuldades, não os diminui. Não perdem o amor próprio, nem de quem está de fora também. Não é legal isso? A gente pensar que, olha lá, se a gente tem que se conhecer individualmente, eu me conhecer, eu mulher, por que o homem não precisa? Entendem? Como eu falei, teve uma época na minha vida, muito tempo atrás, eu brinco muito, falo isso, que eu dizia que o homem tem coração e não usa. Eu tinha mania de dizer isso. Sempre tinha mania de dizer isso. Mas por quê? Por conta de não olhar, não fazer o que eu falei agora, de não sair do meu lugar e olhar para mim e olhar para o outro. Então, é importante que os homens aqui que estão nessa tarde entendam que uma situação que seja limitante, que seja difícil para lidar, que você não saiba, que você tenha uma limitação mesmo, reconhecer isso nunca vai tirar o seu valor próprio. Deus nos deu o nosso valor. Nós somos quem somos, foi o Senhor que nos fez assim. Amém? E indo para o final de novo, como eu estou falando desde o começo, o que eu quero destacar aqui, para quem de repente dormiu até aqui e não ouviu nada, uma coisa que é seríssima, para a gente encerrar, eu quero falar algo, porque eu acho que... Acho não, eu falo isso com a base do que eu vejo, né? Dos meus quase 60 anos, convivendo, eu vivendo, minha vivência e a vivência com outras pessoas. O quanto como eu poderia dizer, o quanto é terrível para todos nós vivermos nos comparando com pessoas. Comparação é pior do que uma doença emocional. Então, se nós formos feitos artesanalmente, eu nunca, jamais, em tempo algum, vou ser outra pessoa. Eu sou eu. E eu vou falar bem rápido em relação a isso, sobre pessoas. No trato de pessoas, eu gosto muito de pensar no exemplo. Eu tive filhas, né? Não tive filho. Então, eu gosto muito de olhar esse exemplo. Porque, como mãe, as mães que estão aqui vão concordar comigo, Deus colocou um sentimento em nós pelos filhos, que eu digo que é mais ou menos, ou talvez seja o sentimento que Deus colocou dele próprio em nós como mães. Me permita os pais eu falar nesse momento como eu estou dizendo. Porque sai das nossas entranhas, nossos filhos. Não sai da entranha do marido, ou seja, eles estão lá, cooperam com a concepção, mas quem carrega, quem sente as dores, da vida inteira, da gravidez, somos nós. Quem depois carrega o bebê e tem todo um trato diferenciado maravilhoso, somos nós. Então, Deus coloca o sentimento dele em nós. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de comparação, hoje, vocês ouviram falar, e vou falar hoje de novo, eu fui ministra de louvor durante tanto tempo, para dar um exemplo, Fui ministra de louvor tanto tempo. Hoje, eu olho minha filha fazendo louvor, o quanto eu louvo a Deus. E olha o quanto ela canta. Gente, eu canto igual ela. Olha quem é o pai da mentira, rapaz. O pai da... Menino, você está vai concorrer a algum cargo agora na eleição? Queridos, olha só, a gente, no meio dessa irmandade, em família que a gente está, é isso. Mãe que é mãe, vê o filho fazendo melhor do que você e não tem problema nenhum de falar. Pelo contrário. Meu Deus, a Thalita canta e encanta. E não estou falando isso para a glória dela, estou falando para a glória do Senhor. E esse gogó não sou eu que tenho. E mesmo assim, para mim, glória a Deus, que bênção. Os que têm filhos aqui que estão deslanchando, vivendo, fazendo alguma coisa que você nunca fez, ou que já você começou a fazer, mas o filho foi
anos-luz na sua frente, não dá uma coisa boa no coração, não dá uma gratidão. Vocês têm filhos pequenos, mas daqui a pouco vocês vão ver seus filhos fazendo melhor do que, né, os que são mais novos aqui, vão ver os filhos fazendo muito melhor. E isso dá muito prazer. Não dá nenhum sentimento de inveja e nem de comparação. Que é a comparação que eu quero usar aqui. Então, eu estou usando isso para dizer o seguinte: nós não precisamos nos comparar com ninguém. Esse sentimento que Deus coloca, que a gente entende como mãe, que vê os filhos fazendo, e a gente quer mais é que eles vá mesmo. Imagina, faz mais. O Marlon fica lá dando aula para a Thalita, e a Thalita vai e faz as melismas dela e vai. Eu falei, meu Deus, nos melismas eu não comecei nem no me, quanto mais os melismas, eu não estou nem no me. Exatamente. Mas como é bom, não é, Vera? Isso é o que Deus quer no meio da irmandade. Esse sentimento que a gente tem, né? De mãe com filho, é o que Deus quer que a gente tenha entre nós. No sentido de não comparar. Ah, alguém fez melhor? Glória a Deus, que bênção. E você não vai tentar fazer melhor por causa do outro. Você faz melhor porque Deus te deu para fazer. Estou sendo confusa nisso? Que bom. Então chega, já falei bastante sobre isso. Encerrando, o texto de Jeremias, que é o mais que eu posso dizer para esse final, para a gente... 2 textos, né, que vamos encerrar. Jeremias 29:11. O Senhor, escute Deus falando para você: eu sei os planos que eu tenho para você. Deus dizendo isso. Você está com quantos anos? 20? 30? 40? 50? 60? 70? O Senhor continua dizendo: eu sei os planos. Deus está dizendo: eu sei os planos. Deus está dizendo, e eu falo novamente, Deus está dizendo: eu, Deus, sei os planos que eu tenho para você. Se é Deus que está dizendo, o que mais eu tenho que esperar? O próprio autor da vida está falando ao meu respeito, está falando ao seu respeito. Está tudo indo bem? Claro que não. Aqui não é o céu. Alguma coisa sempre dá errada. Mas Deus está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para você. Por isso que a gente tem que se amar, porque Deus fez planos perfeitos. Alguém pode zombar de você por isso, alguém pode falar: ai, você não é crente, blá, 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 tantas conversas. Você tem que olhar e falar assim: eu sei, como o Jó, né? Eu sei em quem tenho crido. Tem alguma coisa saindo do prumo? A gente tem que avaliar. Peraí, se sou eu que estou desobedecendo, eu preciso voltar pro eixo. Mas eu sei, porque Deus cuidou de mim até aqui e vai continuar cuidando, porque foi Ele que fez os planos. Amém? Vamos ficar em pé? Salmo 139:14, o Senhor fala que nos fez de uma forma admirável. Queridos e queridas, hoje eu não trouxe aqui, mas eu tenho uma dinâmica que eu tenho em casa até, que eu já fiz em outros lugares. Uma dinâmica com espelho, para você olhar para você e pensar assim: você não pode se olhar agora, mas faz de conta que você está se olhando e olha para esse Salmo 139 que diz: Deus te fez de uma forma admirável. Ah, mas minha testa é grande. Ah, meu nariz é isso. Ah, se é para falar de testa, de nariz, de outras coisas, estou aqui, eu posso falar. Mas Deus me fez de uma forma admirável. Sabe por que eu estou com quase 60 anos e continuo convencida de que eu me acho muito bonita e não estou nem aí se alguém diz que não? Incrível que as pessoas ainda me dizem que sou bonita, viu, Beth? É um tal de gente, eu elogio algumas meninas mais novas que chegam perto de mim e tal: ai, sua linda, maravilhosa e tal, porque tem muita gente linda nessa igreja, né? Então essas meninas mais novas, eu elogio elas: que nada, você que é maravilhosa. Eu falo: eu também sei que eu sou. Não tenho dificuldade nenhuma de saber disso. Isso não é mais, isso não é menos. É porque o Senhor diz que me fez de uma forma admirável. Aleluia. Deus te fez de uma forma admirável. E no final desse momento aqui, sabe que o Espírito Santo está ministrando no meu coração? Que Ele está enchendo cada um aqui do amor dEle. Cada um aqui. Todos nós que estamos aqui. Sendo preenchidos desse amor. E o Senhor está tirando muito
muitas palavras mal faladas. O Senhor está tirando muito sentimento ruim que vocês, alguns aqui, estão sentindo por si próprios. O Senhor está agora carregando, levando embora. Não é condição financeira, não é momento na saúde, nada disso pode impedir essa forma admirável que o Senhor criou. Não é o que você fez ou deixou de fazer, é o Senhor dizendo. E na nossa mente sempre tem que ter isso, palavra de Deus. Na nossa mente sempre tem que ter isso. Pense no que é bom, pense no que é puro, pense no que é louvável, no que adora a Deus. Pense nessas coisas, porque foi o Senhor que te fez de uma forma admirável. Não importa se você já sofreu uma mutilação. Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua presença que eu sinto nesse momento é quase palpável, Pai. O Senhor está abraçando cada um aqui. O Senhor está abraçando quem está aqui. Oh Deus, quanto Deus, coisas dessa terra não valem nada. Quanto Deus, nós valorizamos coisas que são desprezíveis. Nós valorizamos coisas às vezes, Deus, que para ti não tem valor nenhum. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor está restaurando sentimentos, pensamentos, autoestima. Nessa tarde o Senhor está restaurando. O Senhor está construindo uma nova personalidade, erigindo sobre a rocha personalidades, ó Deus, que estão aqui machucadas, dizimadas, diminuídas, destroçadas. O Senhor está restaurando pessoas aqui. Não é o que somos, não é a nossa estatura, não é a nossa altura, não é o nosso peso, não é nada do que vem das nossas mãos, mas é o teu amor. Aleluia. Muito obrigada, Deus. No nome de Jesus. Muito obrigada.